Então, estamos hoje com mais um Beto no Mundo. Dessa vez a gente retorna à Tunísia com um tema específico, que é o legado romano no norte da África. E como nosso convidado mais do que especial, o doutor professor Francisco Marshall, especialista no mundo clássico, grego e romano, e que vai nos apresentar então, todo esse legado que a gente descobriu ao longo de percorrer o território tunisiano. Bom, senhoras e senhores, caros amigos e amigas, vejo muitos rostos que me dão enorme alegria encontrar, ainda mais quando é em pessoa, diante de paisagens maravilhosas, realizando lunetaço, comentando as maravilhas que vemos. E agora estamos aqui nesse encontro digital que nosso querido Beto Conte organiza, para retomarmos um pouco do convívio e animarmos a imaginação, alimentarmos o conhecimento e também, sobretudo, a criarmos ainda mais desejo e vontade de viajarmos e conhecermos maravilhas, né? E a apresentação de hoje, ela é a segunda parte da documentação de um roteiro que realizamos agora, de 11 a 25 de maio, e que tinha esse nome, que é uma equação, né? Roma na África. E nós realizamos essa equação em dois estágios de uma visita que são reciprocamente esclarecedores. Primeiramente, fomos a Roma, vimos uma Roma arqueológica e pagã, e apresentei há 2 semanas atrás, e onde vimos os fundamentos de Roma e algo do fluxo e refluxo entre Roma e África, muito importante. E hoje vamos para o cenário da Tunísia, que na história antiga, no mundo antigo romano, foi primeiramente província África, Província África. Depois, quando Roma expandiu seu domínio pelo norte da África, ficou sendo conhecido como África Vetus, a África Antiga. Expandiram-se ao ocidente, por reino da Numídia e da Mauritânia, e integraram também as províncias do norte, sobretudo o Egito. Então, o nosso roteiro ele tem essa dupla característica e é um modo de nós darmos inteligência e ampliarmos a sensibilidade do que vimos, e por si só é muito maravilhoso no norte da África, mas fica ainda mais relevante se nós compreendemos quais processos culturais, que identidades, inteligências e caminhos de compreensão podem crescer diante do patrimônio histórico, para que eles não sejam simplesmente a arquitetura e obras de arte, por si só, já impressionantes, mas possam ser algo mais. Por isso, nós temos esse tema, que é um tema muito amplo, porque ele abrange, ele tem escala planetária, ele chega a todas as cidades do planeta, porque a memória cultural e as tradições históricas romanas moldaram o direito, o urbanismo, as religiões, a estética, disciplinas, os gêneros literários herdados da Grécia, na sua maioria, mas transformados por Roma. Então, cada parcela desse legado interferiu em realidades da África, do Ocidente, como um todo, do Oriente, da Oceania, das Américas, onde vivemos. Logo, quando estudamos o processo de romanização, estudamos também uma genética cultural, relações de transmissão, contato, partilha, que são bastante complexas e que são, claro, muito mais intensas no mundo que foi dominado por conquista e ocupado por colonização por Roma na orla do Mediterrâneo e em todo o continente europeu, incluindo-se o que quer ser da Europa agora, que é a Britânia, né? Inglaterra. Então, nesse processo todo, existem diferentes formas de contágio, de partilha, de interações, de estilos de vida. No nosso caso, interessam, sobretudo, dois tipos de documentos da romanização, que são os sítios arqueológicos, as ruínas de cidades, muito impressionantes, e o imaginário, a riquíssima visão que temos para a imaginação romana nos seus mosaicos, porque a Tunísia é o local dos mais belos, mais célebres mosaicos romanos visitáveis do mundo. E todos eles são uma forma de nós vermos esse processo bastante rico, bastante complexo, com o qual se criou um pedaço de Roma no norte da África. Então, que Roma é essa? E como ela se comporta? O que que ela vem apresentar de diferente, de singular? Qual a sua identidade? Ademais, naquele território, Roma encontrou uma ocupação muito antiga
de fenícios que haviam migrado e fundado uma nova cidade, que era muito mais importante que Roma na sua aurora, foi Cartago. A conquista do norte da África começa com a conquista de Cartago e é concluída em 146 a.C., na virada histórica decisiva. E, ademais, havia na antiguidade povos do norte da África, como houve ao longo do medievo, da Idade Moderna e ainda hoje, que nós chamamos, ao modo um pouco deletério com que os antigos clássicos os chamavam, os berberes. Berber é uma variação de bárbaro, né? Então não é nada bom ser chamado de berber ou de bárbaro. Eles se autodesignam, né? Como Amazigh ou Imazigh. E com esse nome nós designamos uma família linguística muito ampla, que não, inclusive tem vários pontos discrepantes em contatos, mas que também com uma expressão étnica no norte da África que nós conhecemos nessa visita. Nós vamos, claro, nos concentrar, sobretudo, nesse fenômeno mediterrâneo, que foi a transmissão de memórias culturais com impacto sobre o patrimônio, o desenvolvimento das artes, da ciência, da política, da vida social, e em que Roma, vejam bem, não é à toa que Roma dominou o Mediterrâneo, ela está exatamente no meio desse universo de culturas e de fontes do Oriente Próximo, do Egito, da bacia do Egeu, da Ásia Menor, desse mundo que antecede Roma, elaborando fundamentos e expressões e tradições culturais vigorosas, e Roma, através do mar Tirreno, está voltada para o Ocidente. E encontra ao sul o seu primeiro grande desafio internacional, que foi a ocupação fenícia no norte da África, Cartago. Aqui nesse mapa nós vemos em bandeirolas vermelhas a ocupação grega, e em amarela a ocupação fenícia, cujo principal evento é, em torno aqui dessa região onde hoje está a Tunísia, a fundação de Cartago, e a partir de Cartago, a fundação de muitas colônias no norte da África e na Ibéria, incluindo-se Sardenha e o ocidente da Sicília. Então, havia uma tradição muito forte, muito pujante, que era de tipo oriental. Porém, Roma conquistou esse mundo. E, ao conquistá-lo, destruiu. Quis arrasar com o inimigo, veja na terceira data que eu apresento, ao final das guerras púnicas, as guerras contra Cartago, contra os fenícios de Cartago, em 146 a.C., Roma decide eliminar do mapa aquele adversário tão incômodo na sua política de domínio do Mediterrâneo. E com isso, com essa conquista de Cartago, abre-se um novo ciclo. Por cerca de 100 anos, Roma deixa aquele território quase abandonado. A partir de 46 a.C., César decide reocupar o território, fundando lá colônias. E com isso dá início uma nova fase que se amplia quando Otaviano, já consagrado Augusto, em 27 a.C., decide, então, ocupar o território, e mais do que isso, financia um amplo processo de colonização que prosperará ao longo de toda a era imperial romana até início do século V. Então, foram aproximadamente 500 anos de prosperidade romana no norte da África. E a Roma que nós vemos ali é a Roma imperial, é a Roma que traduz no sentido de monumentalidade, uma cidade ornamentada, próspera, com uma tecnologia muito avançada em vários campos da vida social e urbana. E, então, o que vemos ali, claro, é uma Roma muito rica, porém sujeita às interações com o mundo norte-africano. Então, o que é mais interessante, claro, que é o mais instigante, como nós podemos verificar, ver esse mundo, não? Então, no nosso roteiro, isso foi privilegiado, foi o principal elemento de desenho do roteiro, visitarmos os sítios arqueológicos romanos, sem desenhar, claro, uma experiência de Saara, experiências nos vilarejos típicos tunisianos, com as vilas com carga folclórica islâmica, muito bonita, não? Então, isso tudo apareceu. Mas o nosso foco era ver aquelas maravilhas arqueológicas que lá estão. Aqui nesse mapa você vê um pouco da proximidade ao norte da Cartago, Púnica, com o sul da Península Itálica, né? A Sicília, em particular. A distância do norte de Cartago para Sicília é apenas 150 quilômetros. E de Cartago para Roma são 450 quilômetros por via marítima. Então, a conquista de Cartago integrou também uma nova rota, que se tornou uma rota de suprimento estratégica para Roma. E como está muito mais próximo do que o Egito, tradicional celeiro do mundo antigo,
Então, Cartago cresceu em interesse para ser a principal fonte complementar da economia romana, sobretudo no provisionamento de alimentos. Logo, Cartago, recolonizada, se tornou a ocupação para exploração agrária e se tornou também, em vista disso, uma produtora esplêndida dos produtos mais apreciados na modo de vida e na dieta romana, que eram óleo de oliva e vinho, mas muitos outros insumos. Logo, essa Cartago, já romana, ela está integrada ao mundo econômico e social e há um interesse muito forte da aristocracia, da elite romana, em ser beneficiada por esse processo. Então, vimos isso em Roma, a tumba dos Cipiões, é uma família aristocrática de generais de longa duração, uma estirpe fortíssima da aristocracia romana, que se notabilizou exatamente pelas relações com a África, o objetivo mais próximo e mais prioritário da ocupação colonial romana após a conquista de Cartago. E aqui neste mapa, que se repetirá outras vezes, estamos vendo um pouco do que teremos no nosso trajeto, veremos um pouco em Tunis de Cartago, da arqueologia de Cartago, foi uma belíssima realização. Veremos Udna, quer dizer, Utina. Veremos Susa, uma cidade que rivalizou com o nosso destino seguinte, que é El Jem. Veremos uma cidade que tem um fenômeno forte de cristianização, que é Isbaitlan. E de lá, nossos tours, nós tomamos uma rota de retorno a Tunis, onde vimos o segundo maior museu da África, que é o Museu El Bardo, em Tunis, um museu esplêndido pela sua coleção de mosaicos, superado em acervos apenas pelo Museu do Cairo, no Egito. Então, ao chegarmos em Cartago, nesse belo hotel que o nosso rei da logística, o Beto Conte, preparou, o Movenpick, nós também tivemos ali aquele nosso cenário de expedicionários que são como Odisseu em seu navio, singrando águas e vendo maravilhas. Este é um mosaico do El Bardo, que depois apresentarei, comentarei, e que narra o episódio decisivo da saga de viajantes, né? Odisseu não resiste à curiosidade de ver, ouvir, experimentar, conhecer tudo que é possível. E nesse mosaico há um fato que é um tema, um assunto central na cultura de imagens do mundo africano-romano, que são as imagens náuticas, o mundo marítimo, navegação, divindades do mar, tudo isso é decisivo nesse universo histórico, cultural, né? E aqui nesse mosaico aparece isso, e aparece já como um dos processos de romanização, porque embora seja um mosaico romano de um mito grego, o navio ali representado, ele reproduz um modelo náutico da cultura marítima, da cultura náutica fenícia. Então, quando criou aquela imagem, adaptou várias fontes do mesmo fenômeno. E na noite que antecedeu a nossa incursão pela África, claro, vamos já celebrar a beira da piscina com um belíssimo lunetaço, que é a nossa marca dionisíaca de cordialidade e felicidade em todo o trajeto. Então, uma pequena memória desse momento tão bonito. E no dia seguinte, pela manhã, fomos ao santuário único de Tophet. Nesse santuário, além do nome que vocês estão vendo, identificando, acima há uma plaquinha que tem o ícone muito forte da cultura púnica remanescente no norte da África. E lá, chegando, conhecemos um belíssimo parque de jazigos, de estelas funerárias, com uma amostragem da identidade fenícia e das suas relações com essa colônia em Cartago, documentadas em imagens e em referências, né, desse acervo ali depositado. Então, é um sítio aberto. O seu principal material, vocês estão vendo aqui, são essas estelas funerárias, e elas foram encontradas não na posição que aqui estão, isso é uma montagem arqueológica, então nós não estamos olhando para a necrópole, e sim uma espécie de exposição dramatizada, né, reconfigurada, do parque de jazigo de uma necrópole antiga. E nela há uma singularidade importante, claro, porque na necrópole, todos os sepultamentos, onde melhor se declaram elementos fundamentais da cultura, assim como a ambição das várias culturas de se perpetuarem. Então, esse desejo de permanência, de eternidade, de glória, né?
que concentra poder na mensagem do colocado. E o que vocês estão vendo são diferentes estelas, vamos dar uma olhadinha nelas. O sítio arqueológico era muito bonito, encantador, de verdade, e nos apresentava estelas com esses tipos que aqui estão na visitação separados. São imagens que reproduzem a fachada de um templo de estilo oriental. Não é um templo grego, não é um templo romano, é um templo que tem ou uma portara, uma porta monumental de um templo, ou uma janela que permite ver o que há lá dentro do templo, como vocês estão vendo aqui. E dentro há diferentes representações das potências que eram ali identificadas. Claro, quando a gente vê um acervo desses, para mim, como pesquisador, arqueólogo, acadêmico desse campo, sempre há um elemento fascinante de desafio. Ver, ter alguma surpresa, interpretar e logo, com grande prazer, compartilhar isso também como uma especulação com quem está conosco nessas aventuras de turismo com cultura. Tá? E o que vimos ali foi muito revelador, porque sobrou muito pouco do mundo cartaginês no norte da África. Os romanos destruíram o que puderam, então foi assim um fato extraordinário essa sobrevivência. E nas estelas há também inscrições em púnico antigo, e essas figuras, como vocês estão vendo aqui, essa é muito representativa porque tem uma figura antropomórfica que está em posição ereta e que tem uma caracterização de gênero, é uma figura antropomórfica feminina, como as demais o são também. E que, preste atenção, essa é a mais figurativa e as demais são formas estilizadas e remontam a uma potência, a uma entidade muito forte nas sociedades do Oriente Próximo, da Mesopotâmia para a Fenícia, Ishtar dos mesopotâmicos, Astarté dos fenícios, e por aí a transmissão desse culto feminino de poder, de coesão erótica e de potência da guerra. Eventualmente, ele é transmutado em uma forma geométrica ou uma forma que reproduz a pedra, como lá em Chipre tem o betil, B-E-T-Y-L, que é uma pedra sagrada que representa Afrodite. Então, muitas vezes é representada uma pedra dentro. E, por vezes, essa pedra que vocês estão vendo aqui, ela é suficiente para remontar uma forma do sagrado, que no passado foi uma deusa da terra, a potência telúrica, a potência de fecundidade, né? Ligado aos velhíssimos mitos e religiões do Neolítico, da Grande Mãe, de uma era de matriarcado muito importante. E a cultura fenícia tinha fortes elementos de matriarcado, como teve também a sua colônia, Cartago, fundada por uma rainha, Dido, né? E lá, numa data mítica de 814 a.C. Então, alguns desses estelas apresentam também tronos, e nesses tronos remonta ainda mais fortemente a memória cultural do que se sabe tão forte na Mesopotâmia. Esse fragmento tem remanescente de tinta muito instigante. Veja que a figura entronada, mas quem está entronado não é uma pessoa, é uma forma estilizada de uma pedra. Aí estamos diante desse cenário, com o nosso guia também, comentando um pouco o processo que ali se tornou evidente, né, de conexão cultural de longo curso. E isso fica ainda mais claro quando rememoramos o que vimos no estúdio Clio Tour de 2022, que foi Afrodite. Deciframos a origem e a expansão do culto de Afrodite da Fenícia para o Mediterrâneo, incluindo Chipre, Rhodes e Ásia Menor. E aqui no Museu de Beirute, nessa imagem, não? Vemos um dos 6 tronos de Ishtar que lá estão. Vejam esse trono também no Museu de Beirute, a figura que está entronada, novamente, a forma geométrica de uma rocha, tal qual que encontramos lá em Cartago, Tunísia. Né? E também no sítio de Eshmun, junto a Sidon, célebre cidade-estado antiga, Fenícia, tivemos a chance de ver aqui como rainha bem entronada nossa querida Ana Margarida, né? No meio do verde de um sítio mais ou menos abandonado, vimos a arqueologia de um cenário que consagra poder, o poder também de gênero, potência feminina, matriarcal, identidade, estruturas políticas fortíssimas e tradições e memórias culturais de grande potência pela sua irradiação mediterrânea. No mundo cartaginês, isso também encontrou interações com o mundo romano. Então, vejam como são as interações
e que são algo diferente do que conhecemos ao apenas estudar literatura e mitologia. A arqueologia mostra outro quadro. Lá em Chipre, a Ishtar, ou Astarté, torna-se Afrodite. Isso está bem representado em todas as formas do culto. Em Cartago, eles preferiram identificá-la com Juno, esposa de Júpiter, era dos gregos, né? E a isso fizeram corresponder uma imagem greco-romana antropomórfica da sua deusa Tanit, que é aquela figuração humana que nós vimos antes. É uma deusa com uma forma estereotipada, né? Feminina sempre. Vamos concluir a visita a esse sítio, porque o nosso roteiro é muito extenso pela frente, né? O acervo foi fascinante, foi nossa primeira visita, e ele já apresentou uma chave histórica formidável para entendermos conexões culturais mediterrâneas, né? Bom, então aí está o nosso querido Beto, nos beneficiando com a beleza da sua presença, da sua imagem no sítio, né? E vejam embaixo dele, ele está sobre uma estela que tem ali desenhada a imagem estereotipada, muito simplificada, que transforma uma figura em um ícone. É um processo semiológico, né? É um processo de compactação do significado em uma imagem. E essa imagem antiga, ela reaparece modernamente em muitas figuras. Para enfeiar a imagem, eu me coloco ao lado do gato, né? Pode. E o grupo, na sua primeira foto expedição, vamos em frente, Mariazinha nos dando prazer da sua companhia, caminhando pelo sítio. Fomos no tópico seguinte, por ruas que rememoram a antiga dinastia Barca, dos filhos de Amílcar, Aníbal, Asdrúbal, né? E nos levam para um cenário esplêndido, que é o remanescente do grande porto de Cartago. Esse porto que foi um feito extraordinário, o feito mais importante de engenharia e arquitetura náutica do mundo antigo, porque remodelou a paisagem para estabelecer uma área inundada, em cujo centro estava uma ilha, em que havia docas variadas, em que guardavam a marinha mercante e a marinha bélica. Então, nós fomos lá a esse local, visitá-lo, e conhecer as ruínas que ali estão. Essa é uma imagem do Google Earth, ou seja, por sensoramento remoto, e nela nós vemos a condição atual desse sítio, nessa área circular que está aqui mais à esquerda. E o porto ficava exatamente ao centro, e é diferente a modelagem com relação ao que era antes, cuja entrada ficava pela parte inferior dessa imagem. Mas o que sobra é suficiente para vermos do que se tratava uma engenharia náutica extraordinária. Ao chegarmos, está o Carlos olhando para nós desde a Tunísia, o guia já nos contextualizou os elementos, e vejam o sanitário que está ali atrás, a sala que apresenta as maquetes, o ícone para mostrar as figuras, vem do imaginário cartaginês antigo. As maquetes mostram os dois estágios daquela construção, porque primeiramente é fenício, então tem as docas, né? Os atracadouros construídos em forma circular, de um lado o militar e do outro o mercante, mas depois, quando os romanos conquistaram e reocuparam Cartago, eles encontraram ainda os remanescentes dessa estrutura. Então, reconstruíram a seu modo, com a arquitetura de estilo clássico greco-romano. E colocaram no centro um culto de Heracles e um culto de Nike, a Victória dos romanos, né? O que aqui estão e que vemos nas ruínas que estão à nossa frente imediatamente. Então, o passeio a seguir nos revela isso. O guia gentilmente nos explicou como se escreve Cartago em único, a escrita e a pronúncia, nos levou a ver as docas, os atracadouros que ainda aparecem na arqueologia. E esse mundo é também um mundo de pedras, de materiais difíceis de carregar, mas isso tudo se torna leve ah, para os braços do nosso querido Talos, né? Que soube sustentar aqui com a M o peso de um portento da arquitetura antiga remanescente em Cartago. A estrutura hexagonal do Templo de Heracles, com reconstruções recentes, e em todo o sítio fragmentos de arquitetura monumental, suficientes para vermos que ela é gloriosa, né? Imponente, e fragmentos menores que estão sempre aflorando, onde se vê a rica coloração clássica do mundo fenício, em púrpura, né? A sua marca.
Então, é claro, é notável ir a Cartago e visitar o Porto de Cartago, né? Um porto que é um dos mais importantes eventos da história do mundo antigo. E dali fomos para visitar um parque arqueológico que foi escavado pelas equipes alemãs, onde há um núcleo de residências, né? A quartier de Magon. E nesse quartier de Magon, nós vimos a, a, o urbanismo e a interação entre o urbanismo cartaginês e romano. Ora, os cartagineses tinham também cultura arquitetônica muito desenvolvida. E o seu mais célebre general, que foi Aníbal, que invadiu e quase conquistou a Roma na Península Itálica, era também um grande urbanista e arquiteto. Então, ele fez reformas em sua cidade e elas usavam linguagem similar às que os romanos utilizavam. Lá nós vimos também remanescentes em mosaicos, que se diria, né? Depois veríamos maravilhas tão impressionantes na visitação. Mas para o arqueólogo, tudo importa, cada fragmento é um pedaço de um código. E ele pode se conectar com visões estéticas e documentos muito mais amplos, mesmo a partir de um pequeníssimo fragmento, como os que aqui temos, e que mostram geometrismos de mosaicos romanos bem clássicos, né? Bastante clássicos. E aqui nessa estela, algo que não é tão frequente, porque, como eu lhes disse, foi muito forte da instituição romana, que é uma estela com inscrições púnicas, né? Inscrições púnicas, um alfabeto similar ao nosso. Todos os nossos alfabetos mediterrâneos são de origem fenícia. Os fenícios herdaram dos arameus o esboço de um código gráfico muito arrojado, com cerca de 24 caracteres, o que foi a grande revolução da escrita no mundo antigo, e que informou a genética do grego, do latino, do etrusco e também do púnico que aqui vemos. Então, embora nos pareça distante, claro, por ser na pedra, por ser epigrafia, ainda mais difícil a leitura, mas ele é exatamente da família do nosso sistema de escrita, que torna ele ainda mais importante, né? Mais interessante. E nesse mesmo sítio, isso que eu comentei há pouco, a sobreposição do nível único, ou seja, cartaginês, com o romano. Os romanos aproveitam as fontes de água, instalações já existentes, implantam ali o seu sistema residencial. Sempre muito bom viajar na primavera e ter o encanto das florações em todas as nossas visitas. Dali fomos ver agora a primeira grande expressão da Roma imperial, que são as termas de Antonino, Antonino Pio, imperador romano do início do século II, e que construiu lá algo similar ao que vimos em Roma, sobretudo nas termas de Caracalla. Então, ali foi o primeiro contato que tivemos com esse fluxo e refluxo, não, do que vem ser a identidade romana e as funções daquela Roma edificada na Península Itálica, revitalizadas no território conquistado. Esse território que tinha uma parte agrária, uma parte de fazendas que produziam, que também eram beneficiadas pela presença romana, com sua tecnologia, e tornou-se essa Cartago uma cidade muito, muito, muito próspera. Ao longo de todo o mundo antigo, Cartago foi de imensa riqueza. Basta considerar que, ao longo da Era Imperial, ela era tida como a segunda cidade em riqueza e volume e importância em toda a geografia do Mediterrâneo. E no início do século VII, nos últimos suspiros de vida de Cartago, antes da conquista islâmica, ela era de tal importância ainda que o imperador bizantino pensou em transferir Constantinopla para Cartago. Veja, tá? Então, claro, uma cidade com estrutura urbanística e de vida extraordinariamente desenvolvida e monumental. No sítio, nós vemos muitos remanescentes no trajeto, como se diz, são urnas cenicárias, com cinza de mortos e a cruz de uma necrópole. E eu acuso aqui o meu prazer de viajar de mãos dadas com minha querida prima Mariazinha. Estávamos rumo às termas de Antonino, muito bem sinalizadas no sítio. As termas, é importante dizer, elas são uma mutação de um equipamento outrora singelo das cidades romanas, que são os banhos. Quase toda cidade romana tem arqueologia de banhos antigos, mas em época imperial usou-se esse nó de convívio, de bem viver, de encontro, de trocas, né? Que eram os banhos, para impor ali uma presença imperial monumental
sob a forma de patronato, patrocínio, então fizeram banhos com sofisticação imensa. Em Roma, visitamos as termas de Caracalla, nessa viagem. Quem for a Roma não pode perder a sensação de monumentalidade que se tem dentro daqueles prédios. Vimos um pouco no nosso encontro passado. Então, elas mantêm a estrutura ah, metodológica do banho romano, por assim dizer, que é combinar três temperaturas de água: o calidário com águas quentes, o tepidário com águas mornas e o frigidário com água fria. E, complementarmente, os banhos têm palestra para convívio acadêmico, estudo, leitura, discussões, piscinas, um pequeno ginásio, que é sempre conectado à palestra, e, eventualmente, pequenas lojinhas de livros, bibliotecas, de tecidos, né? Então, é como se fosse um núcleo de um centro de convívio social e também comercial, muito importante. E tomar essa sequência de banhos era uma espécie de têmpera espiritual muito cultivada pelos romanos, né? Ao final de um ciclo que iniciava com banho quente, mergulhar numa água fria, como que temperando o metal, se imaginavam essa água. Então, os banhos no Trimpil são um Chico, evento eu muito... tenho uma Pois não? curiosidade. Com que Sim. frequência, com que frequência eles faziam todo o banho completo, uma vez por semana, uma vez por mês, todos os dias? Seguramente, ao menos uma vez por semana. Ao menos uma vez por semana. Mas nós não temos como aferir isso, porque não há um sistema de registro. Então, o que a gente tem são referências literárias, que comentam, as pessoas comentando do hábito que tinham de ir nos banhos, né? Então, isso aparece em bastante documentação literária romana de época imperial, como um espaço assim de narrativa, né? Mas não há nenhum vestígio que ateste isso. Sabemos que eram muito frequentados, que se tornaram no mundo antigo o ambiente predileto. Então, essa higiene do banho é também uma célula de vitalidade da sociedade, de trocas, de compromissos, de aproximações, sobretudo da classe que mais se beneficia desse tipo de estrutura, que é a aristocracia. Embora pudessem afluir ali diferentes níveis dos cidadãos, dos vários estamentos da sociedade romana, e inclusive mulheres também, para quem era dedicado especialmente o turno da manhã para os banhos. Então, eram de frequência muito intensa, meu caro Beto. Bom, nessa reconstrução gráfica, apenas para termos uma ideia de que as ruínas, né, mostram algo, nós imaginamos o restante, os artistas fazem um pouco disso, mas é ainda mais impressionante caminhar nessas ruínas, né? Há um sentido de tempo, de duração, um certo silêncio das ruínas, sobretudo nesses sítios que visitamos na África, quase todos confortavelmente desertos para a nossa visita, né? É diferente do que se vê numa Roma hoje sacudida pelo turismo de massa, esse turismo que os europeus começam a condenar, apesar do benefício econômico que há, né? Então, entramos aqui nessas ruínas para ver um labirinto maravilhoso. Aí está a nossa querida Solange fotografando, o prazer da foto, corredores, vias. E, claro, ao fazer isso, é também um exercício de imaginação esplêndido, né? Tudo muito cinematográfico, muito bonito. Mesmo vendo as fotos, estão vendo, são fotos assim, interessantes, né? Mas a experiência física de estar nesse local é muito superior ao que a gente pode aprender vendo apenas as imagens como temos aqui. E também entre as imagens há os remanescentes, colunas monumentais, inscrições, material decorativo. Nós podemos, nesses sítios, como nos restantes sítios da Tunísia, tocar, nos aproximar, ter um convívio próximo, o que atualmente é quase impossível nos sítios clássicos da Itália e da Grécia. Então, na África, a gente tem essa chance de fazer o que o Beto está fazendo aqui, de tocar, aqui é a minha mão, né? Tocar nas decorações, ver, conhecer os detalhes de perto, e aí perceber, como o Fulvio percebeu, que aquela inscrição tinha uma letra exótica, é a letra K de Cartago, se vocês vejam no centro, que ela está numa área meio desgastada, e ali a gente vê também um outro fenômeno, o fetiche da visitação, as pessoas vão lá e veem aquele K e passam a mão assim, aí fica que nem o pipi do Mannequin Peace lá em Bruxelas, não? Um pouco mais polido que o restante,
é esse K, uma letra exótica para o latim, que foi adotada para designar a cidade de Cartago. E vocês veem aí também a belíssima escrita, caligrafia epigráfica, caligrafia imperial romana, né? São letras de extraordinária talha, de uma profissão de excelência, porque havia muitas inscrições públicas. A cidade era uma cidade visual, arquitetônica e verbal também, a cidade antiga, né? Então, isso a gente visita estando lá no sítio, próximo, acompanhando, né? Então, vamos agora com o Carlos e o Fúvio, seguir para o nosso próximo destino, que é a colina de Birsa. Fica junto à Acrópole de Cartago, e dessa Acrópole se tem uma vista muito instigante, em que se vê o porto, se vê a cidade antiga, né? E essa visão, ela evoca um momento célebre da literatura romana, está descrito por Políbio, o historiador grego que foi com Cipião Emiliano conquistar Cartago. Ele era cativo em Roma e foi com o seu anfitrião em Roma, por assim dizer, né? Patrono em Roma, participar daquele evento. E terminada a conquista e destruição de Cartago, Cipião Emiliano teria dito a Políbio: ora, esse destino que ora atinge a cidade outrora gloriosa, essa Cartago de muitos séculos, essa destruição que agora vemos, um dia atingirá também Roma. E é a primeira noção que temos de uma ideia da decadência de Roma. Um tópico muito discutido pela historiografia, as causas da decadência, mas além das causas complexas, né, há também um histórico das imaginações disso. Isso aconteceu em 146 a.C., Roma ainda estava num caminho ascendente de prosperidade, triunfo, mas ele teria dito isso exatamente nessa posição onde estamos aqui, olhando para essa Bahia, para essas ruínas, claro. Então é muito tocante estarmos lá e reconectarmos com essas memórias, né? Em Birsa, que é a antiga Acrópole de Cartago. Fizemos, nesse mesmo dia, uma belíssima visita para um sítio tunisiano, moderno, que é o Sidi El Said. Como é que é mesmo o nome, Beto? Tu que sabe bem. Onde, por essa passagenzinha que vocês estão vendo, entra-se num sítio extraordinário, que é a mansão de um francês radicado na Tunísia, que fez uma imensa pesquisa de cultura musical e deixou seu acervo numa casa extraordinária, o Baron d'Erlangen, né? Então, a gente fez ali uma entrada nesse vilarejo muito notável. Essa porta nos reservava visões esplêndidas para o vilarejo e para o aqui está a Ana Margarida fotografando, e para o Mediterrâneo, uma geografia que lembra um pouco a das ilhas gregas, né, sobretudo Santorini, e lá dentro o acervo importantíssimo em uma casa islâmica tunisiana, suntuosa, maravilhosa, de um grande artista, de um grande músico, de um grande pintor, um grande pesquisador, etnógrafo e colecionador. E há ali um museu de instrumentos musicais, eu fotografei tudo, claro, mas eu trago aqui, sobretudo, a visão do liud, que é o instrumento de cordas mais característico da cultura norte-africana, e é do liud, de origem egípcia, né? Que provém toda a família dos instrumentos de braço, caixa e corda, que modernamente foram dar do liud para o alaúde, que é a mesma palavra, né? Acrescentado, e da alaúde para as guitarras, instrumentos dessa família moderna. Todos eles provêm desse tipo de instrumento, o liud, está bem documentado lá na casa deste pintor, este é um quadro dele, e colecionador. Vamos fechar um pouco as portas, porque temos que ir adiante. Esse mundo não está morto, ele está inscrito, guardado, documentado, mas nós temos que agora tomar a rota, porque o caminho é longo. Tá bom, Carlos? Tá bom, Beatriz? Eu acho que deve estar bom, como estava o chazinho do Fulvio da Ana Margarida, num encontro de fim de tarde, uma rota de congraçamento que dá um grande calor para nossas visitações, né? Que alegria abraçar meu querido Elmara de volta para o hotel. Bom, no dia seguinte, tomando o rumo para o coração da África tunisiana, o nosso primeiro grande evento aí está. Foi vermos um aqueduto. O aqueduto é elemento crucial da presença romana, porque a ocupação romana levava colonos para se sedentarizarem em fazendas, explorá-las. E essas fazendas, por sua vez, estavam conectadas às cidades, com vida social muito rica, com necessidades domésticas nas residências e públicas, nos banhos,
nas várias áreas da cidade que usavam recursos de águas. Então, os aquedutos eram necessários para a irrigação e para a alimentação das cidades. E eram eles que asseguravam conforto na cidade e prosperidade no campo. Em vista disso, os romanos, ao longo da sua ocupação de todo o Mediterrâneo, criaram uma magnífica engenharia de águas própria deles, de transposição por dezenas e por vezes centenas de quilômetros dessa água, e este é o aqueduto que abastecia Cartago antiga, o aqueduto com 67 quilômetros de extensão. E ali nós tivemos essa felicidade de poder descer no aqueduto e explorá-lo, subir no aqueduto, caminhar dentro de um aqueduto. Lembrem, havia já foram documentados na arqueologia cerca de 6.000 quilômetros em aquedutos, mas a estimativa é que houvesse no mundo romano, em época imperial, até 10.000 quilômetros em aquedutos. Algumas cidades ainda têm funcionando o seu abastecimento de água com esses aquedutos. E esse tem a forma de um túnel, veja que belíssimo que é o ambiente, e que belíssimo que é poder entrar num aqueduto. Isso é impossível na Península Itálica, em qualquer outro lugar da Europa, e aqui nós fizemos isso com grande naturalidade, e estão vendo com grande felicidade também, né? Poder entrar e nós mesmos fluirmos um pouco, né? Fotografarmos e celebrarmos uma artéria de Roma que vitalizou o mundo antigo e ora vitaliza a nossa compreensão e a nossa imaginação do mundo romano. E dali nós seguimos, meu caro Beto, eu escolhi os destinos arqueológicos, né? Nós passamos por Hammamet, que é um belíssimo vilarejo, né? Foi uma escolha muito boa para vermos um sítio litorâneo, uma fortificação extraordinária, uma paragem decisiva para o nosso roteiro. Mas o nosso destino era um pouco adiante, né? Ali da Susa. Antes da Susa, passamos pelo sítio arqueológico de Udna, ou Uthina, a área de recepção muito bem desenvolvida. Ao fundo, vocês estão vendo o sítio arqueológico, mas a área de informação de extraordinária qualidade de um sítio que recebeu um financiamento enorme e um restauro com tecnologia contemporânea. Vejam, então, portanto, o acesso com passarelas, a caminhada, tudo muito rico, muito sofisticado, muito bonito, né? A Tunísia surpreende pela modernidade de toda a infraestrutura nacional. Esqueçam a ideia de um país pobre. É um país que tem condições comparáveis com muitas nações, e eu diria superiores a nós, Brasil, em muitos pontos. Sobretudo na atenção ao turista, no serviço do turista, né? Que vemos aqui. Então, saindo da passarela, do centro de recepção, nosso destino imediato está aqui em Minas, à frente. Não se iludam, essa superfície, logo adiante, escavado, está o anfiteatro. Toda a cidade romana de época imperial tinha essa área de performance, de entretenimento, de lazer. Está a nossa querida Solange, câmara em punho, a primeira a chegar nesse sítio, já restaurado também para realizarem performances contemporâneas que animam turismo, educação, celebração, né? Então, é uma estrutura bem recente que vocês estão vendo aqui na área restaurada. E uma parte que não foi restaurada, que está na metade à direita da nossa imagem, aqui. Isso tudo é um processo bastante recente e que cria desafios de engenharia, de tecnologia de conservação e restauro de arqueologia, mas que deixa o sítio extremamente encantador. Está novamente a Solange. E aqui, então, eu me informei com o guia, que me indicou por onde seria a passagem e como costumo fazer nesses sítios. Quem viaja comigo já sabe disso, na Beton. Eu não vou lá para aborrecer as pessoas com palestras acadêmicas, e sim para vitalizar o patrimônio com performances que rememoram a poesia, o teatro, os estilos de vida. Então, cala-se o acadêmico professor Dr. Francisco Marshall e entra na arena o gladiador Franciscus Marsalis, anunciado, e que ali proclama e recita poesia, né? E depois fica muito feliz com o aplauso que colhe dos seus diletos, né? Como aqui. Então, são performances muito legais de realizar, claro, porque a gente realmente vitaliza o ambiente, torna isso mais lúdico, mais prazeroso, né? Então, depois disso tudo, aí está o gladiador, às vésperas da entrada, um pedaço de Roma na Itália também, pelo boné púrpura, né? Vamos ver o restante das ruínas, as galerias subterrâneas, que são extraordinárias, né? Os pontos onde guardavam animais, gladiadores, uma estrutura logística extraordinária. Com que prazer mostro, minha querida Solange, a nossa fabulosa Bruninha, que foi há pouco brilhar na ONU.
né, com um discurso esplêndido. Então, aqui, né, vimos agora nessa imagem lá do sítio, né, à esquerda o anfiteatro, e ao centro da imagem o ponto crucial da cidade, que é o templo capitolino. Vamos visitar esse centro agora. E esse templo capitolino merece um comentário importante, porque ele reproduz no território colonizado a montanha o monte que dá identidade à aurora de Roma, quando os romanos, os latinos, ah, derrotaram e correram com os etruscos, eles tomaram um altar da tríade etrusca no Monte Capitolino e ali implantaram o principal templo de Roma, que era a tríade capitolina. Júpiter, Juno e Minerva, ou melhor pronunciando, Júpiter, Juno e Minerva. E esse Capitolino, claro, ele era a identidade de Roma, por excelência. Mas de uma Roma que tem endereço social, da Roma da grande aristocracia, porque esses eram templos de natureza patriarcal, de grande prestígio, com sacerdócios que eram restritos à aristocracia antiga. Então, quando nós vamos à cidade colonial, no caso aqui, Udna, Rotina antiga, né? Nós vemos esse monte, mas não vemos o que foi, em Roma antiga, uma contraposição disso. Ora, na aurora de Roma, plebeus revoltaram-se, e dessa secessão nasceu a história social de Roma, os conflitos entre patrícios e plebeus. E a primeira grande reação dos plebeus no território da cidade foi fundar, diante do Capitolino, o seu monte sagrado, que era o Aventino, e ali colocar divindades agrárias, Ceres, ou Ceres, Liber, Dioniso, e Libera, Perséfone. Então, havia em Roma essa contraposição de uma montanha aristocrática e uma montanha com culto plebeu. Nas cidades coloniais não é isso. Por quê? Porque quem ocupa esse território, implanta fazendas no entorno e domina a cidade, é a grande aristocracia romana. Logo, a cidade que nós temos lá é a cidade aristocrática. E daí, então, decorre o que nós conhecemos nos acervos, que é o luxo, o esplendor dos mosaicos, dos apetrechos para a qualidade de vida, banhos, mosaicos, teatros, anfiteatros, né, que eram células de protagonismo da aristocracia. Vocês estão vendo essa coluna à direita, com a família aqui, a Solange Carrara, sua irmã, perdão, a Cláudia Carrara, sua irmã, Solange Carrara, e a Bruninha, né? Duas irmãs e a sobrinha e filha. Elas estão ao lado de uma montanha, de uma coluna reconstruída. Veja que os materiais são bem diferentes, né? Então, eles fizeram um processo usado em muitos sítios, que é a anastilose, erguer colunas, para dar um pouco mais de estética para os sítios. Eis o Beto aqui diante, pousando diante de uma coluna antiga, restaurada, e uma coluna antiga em fragmentos. A visão que se tem de lá é esplêndida, vocês veem as fazendas à volta, atualmente olivais, no mundo antigo predominantemente olivais também, no topo do Monte Capitolino. Agora, o detalhe é o seguinte, é que lá na paisagem não há uma montanha, há um pequeno aclive, mas bem tímido. Então, para criar essa montanha sagrada, que é o Monte Capitólio, que os romanos chamam também Campidoglio, a Campidoglio. Para criar essa montanha, eles criaram uma arquitetura, uma edificação, uma estrutura edificada. E visita-se, então, os subterrâneos disso, que é uma galeria onde hoje guarda-se um pouco da arqueologia local, veja os sinais de sinalização urbana, que apontava para, imaginamos o que é, e fotografias e outras documentações, muito rica. Dali seguimos uma parte do grupo para ver as termas que havia ali perto, né? Muito bonitas, muito instigantes. Aí estão o nosso grupo expedicionário, destacamento expedicionário para as termas, e o Fulvio e a Ana Margarida. E ali a experiência de entrarmos no subterrâneo, sempre em silêncio, um certo isolamento, o prazer da fotografia, de ouvir, de explorar. E logo, são pessoas inteligentes que fazem essas viagens, inexoravelmente, não? Isso aqui não é turismo para Miami, é turismo para conhecer códigos inteligentes, formas desafiadoras. Então, nós olhamos as imagens procurando entender as sobreposições, as conexões, as relações entre a história, o espaço, a arqueologia, a arquitetura, as técnicas, e as ruínas são um material exuberante para esse tipo de pensamento. Coletamos na superfície
muitíssimo material, todos esses pontos cor de laranja que vocês veem aqui, o arqueólogo recolhi, ajudado pelo guia, né? São fragmentos de cerâmica terra sigillata, que é a cerâmica mais sofisticada do mobiliário romano. E há muitos outros remanescentes, inclusive o nosso guia encontrou algumas moedinhas no caminho. O sítio mostra também um bairro residencial riquíssimo, casas sofisticadas, com estrutura hidráulica muito complexa e mosaicos aparentes. Jogamos um pouquinho de água ali para a cor se revitalizar e nos encantar ainda mais de vermos na paisagem os diferentes níveis, as soluções, as linguagens, né? Então, nessa cidade, nós já tivemos uma belíssima amostragem do que vem a ser a cidade romana no mundo africano. Uma cidade aristocrática, faustosa, monumental, na qual não poderiam faltar anfiteatro, termas, Monte Capitolino e áreas de circulação muito rigorosamente ordenadas, como é próprio do urbanismo romano, em células ortogonais. Então, a paisagem ela é retificada, ela é organizada e ela é submetida a uma disciplina, um sentido de ordem que era muito caro aos romanos. Vocês estão vendo aqui a arquitetura dos domicílios, é toda sempre rigorosamente ortogonal. E para os romanos, claro, isso assegurava uma segurança de ver um mundo seu, ordenado, perpetuado. Naturalmente, como veremos logo mais, além do território, do espaço, da cidade ordenada, havia um elemento ainda mais veemente para ambientar, atrair e também fornecer janelas de conhecimento e comunicação que era importante na sua cultura para os romanos. Esses outros elementos são as imagens do mundo de estátuas e, sobretudo, mosaicos romanos. Tá? Então, os mosaicos combinados à cidade são potência desse mundo romano. Então, como eu disse, passamos por Hammamet e fomos a Susa. Eu selecionei aqui, dado a estratégia do tempo, né, o que nos importa, que é o Museu Arqueológico de Susa. Esse museu é um dos três grandes museus esplêndidos da arqueologia tunisiana, sendo os outros dois o Museu de El Djem, que logo veremos, e, máximo, acima de todos, o Museu del Bardo, em Tunis. Então, entramos no recinto do museu e logo vamos ao encontro de mosaicos de beleza estarrecedora. Quem nos recebe é um Netuno, de cuja boca brota e flui potência das águas, ele mesmo um ser híbrido que mistura formas de alguns crustáceos e que é um ambiente náutico. Isso é muito importante, porque é muito forte no repertório temático tunisiano o mundo de representações marítimas. E tanto mundo mítico, divindades, potências, ligados ao imaginário mítico do mar, como também exploração, documentação, registro da ictiofauna, ou seja, a fauna de peixes, que é descrita. Então, as espécimes, né? Vocês estão vendo uma lula, um peixe antigo, ouriços, isso tudo é uma espécie de registro do que lá havia. Também, na iconografia dos mosaicos, predominam os temas prazerosos. Então, temas que unem o fantástico com Afrodite, Dioniso e Orfeu são temas prediletos das encomendas que faziam os ricos romanos que encomendavam mosaicos. E aqui vocês estão vendo uma foto muito próxima a um animal híbrido metamórfico, né? A um felino híbrido, e leva no seu dorso uma figura de sensualidade afrodisíaca, uma ninfa que imita o belo afrodisíaco. Bem como aqui, vocês estão vendo um Erates, um Amorini, um pequeno cubido, e ele cavalga um golfinho, leva instrumentos, então unem a graça com imagens do universo que lhes interessa. Vimos nessa expedição, meu caro Beto, mosaicos de sofisticação comparável às grandes tapeçarias que imortalizam a tradição islâmica, persa em particular, porém aqui feita com pequenos cubinhos de mármore, boa parte desse mármore importado de diferentes regiões do Império Romano, portanto material caro, dispendioso, obras realizadas por artistas de grande valor, que peregrinavam de cidade em cidade, acolhiam encomendas e, por fim, deixavam no espaço central das habitações
domos na cidade, vila no campo, esses painéis que ganhavam enorme vida com água e, sobretudo, com imaginação, com vida, com ritos, com música, um mundo de imagens. Vejam que extraordinário esse Poseidon dos gregos, Netuno dos romanos, aqui conduzindo uma biga de hipocampos. Hipocampo é um cavalo na parte frontal e um animal marinho, monstro marinho, uma serpente marinha na sua cauda. Um animal muito frequente. E aqui aparece ele evoluindo nas águas com uma biga hídrica, né? Um peixe avança no mesmo rumo. E vejo que belíssima obra-prima. A gente, mesmo assim, diante de uma explicação retórica como a minha, né, que quer falar sobre as coisas, há uma parte de encanto que é o encanto sensual, visual, né? De enlevo com o desenho. Vejam, por exemplo, a mão que sustenta esse tridente de Poseidon. Vejam o ângulo com que se equilibra a cabeça sobre o torso, o movimento desse manto, que é como um véu que ajuda a insuflar a sua navegação com o hipocampo. Tudo isso são soluções geniais. Então, além de haver técnicas culturais de produção e reprodução dos mosaicos, há também singularidades de artistas. Ou seja, grandes artistas que fazem grandes obras-primas e que não são todas iguais. Há elementos de linguagem que são compartilhados e há também, como podemos ver nessa viagem, muita realização artística de talentos característicos que mereceriam ter assinatura, mas não tem. Não há assinatura nos mosaicos, né? Há pouco eu falei da ictiofauna. Vejam que belo catálogo. Um especialista nessa temática pode aqui dar uma aula completa sobre a ictiofauna mediterrânea. Estão vendo ali camarão, ouriço, lagosta, enguia, estrela do mar, os restantes peixes, são todos eles peixes próprios do mundo que viviam. Então, é, claro, um processo muito rico de observação, de codificação, de registro do mundo em que vivem, do mundo natural, a relação entre arte e história natural, muito forte no mundo antigo. Os temas geométricos articulam a expressão das imagens, né? E elas, por si só, evocam a força de mitos. E nesse museu de Sousse há um evento muito importante, que é foi transposto para o museu uma banheira cristã usada para batismo. Mas veja que Fausto, né? Que riqueza. Então, desciam ao fundo dessa piscina, banheira-piscina, né? E ali recebiam um dos sacramentos, que é o batismo. No norte da África, há vários cenários para examinarmos o processo de cristianização do Mediterrâneo. Um processo que ocorre tardiamente, a partir do século IV, e que é uma forma de transmissão dos fundamentos da cultura greco-romana para um novo mundo de crenças. Então, nesse mundo de crenças cristão, desaparecem as imagens que vimos há pouco, mas sobrevivem a representações geométricas, estilizações geométricas e, eventualmente, a um pouco da fauna, discretamente usado no material decorativo. Aqui, Brudinha dá braços para fazer girar um conjunto de laços de nós que envolvem, dão sentido, uma medalha central, no mosaico que tem uma medalha central, onde está uma figura de Orfeu e outra de Atena. E, perdão, que Orfeu não, é Apolo. E como é que eu sei que é Apolo? Porque aqui à direita dessa figura está o trípode, mobiliário característico do culto de Apolo, como se vê em Delfos, lá na Grécia, muito distante disso. E aí nós vemos um pouco também de como ocorre esse processo de romanização. É com um fundo de cultura grega, é com um fundo de mitos, de visões que vêm de Homero, de visões que elas são elaboradas pela lírica grega, pela tragédia grega, e que, por sua vez, insuflaram a imaginação romana e a sua criação literária e plástica, e que aqui aparece como material romano, mas ficou totalmente relacionado à sua fonte, que é uma fonte grega. Então está a Palas Atena, Minerva, com um plectro na mão, estão vendo? Uma espécie de uma palheta que usavam para tanger as cordas dos liras. Aqui estão no campo, então estão usando uma lira de menor envergadura, que é o barbiton, né? Então, eu vejo também em torno da cabeça de Apolo há um fato notável, né? Ele tem, parece ser uma auréola. É que Apolo é um deus solar
e representavam a sua cabeça nos mosaicos com essa figura, com essa iluminação, com esse círculo à volta. E foi desta fonte que evoluiu na arte cristã a ideia do halo para as figuras, a auréola, né, para as figuras santificadas. Há uma fonte complementar também, que é a figura dos bodhisattvas da Índia, que também contaminam essa visão estética. E na Tunísia a gente pode ver isso bem de perto, em várias manifestações. O dia a dia deles era impregnado também de cavalos usados no circo. Toda a cidade tinha também um circus, né? Um circo, que era um hipódromo dos romanos. A aristocracia romana tinha uma predileção pelos cavalos, que designavam uma das classes mais importantes, da classe equestre, classe social, claro, né? Então, aqui nós estamos vendo figuras de cavalos e medalhas com seus nomes. Cavalos também ganhavam grande celebridade. Veja as marcas que eles têm no pelo dos donos e os nomes dados aos próprios cavalos. E a graça dessas representações, tá? Muito bonitas. Um elemento de paisagem, bom, vocês estão vendo aqui o cavalo está diante de uma tamareira. Isso não aconteceria em Roma e nem em outro lugar, um elemento da geografia, da flora local. Lá em Roma, por vezes, representavam o Oriente com o uso dessas tamareiras, mas não aparece como aqui, tá? Então, aqui, os cavalos estão em torno dessa figura que dá eixo para a imagem, mas é também um eixo da identidade e da natureza vivida nessa região. Então, os nomes dos cavalos, Aura, Pepido, Pupilos, e agora nós temos uma outra fonte para dar nome para os bichinhos de estimação. Uma vez eu achei nos pertences do meu avô um caderninho lá na fazenda dele, uma lista de nomes que ele poderia dar para as vaquinhas que ele tinha. Cada uma tinha um nome, não? Então ele tinha um estoque de nomes para dar para as vaquinhas. Aqui nós temos um estoque de nomes arqueológico. Cupido, Aura, essa Aura tem aqui um dorso de cavalo, parece um L. Pupilos, Amator, são nomes fáceis de compreendermos, não? Bom, e lá nesse museu há um belíssimo mosaico de dramaturgos, né? Então, eles têm aqui, entre um e outro, um cesto que é um guarda-estojos, né? Aqueles pontinhos redondos que vocês estão vendo ali no cesto, eram os estojos onde guardavam o texto escrito, enroladinho ali, para ser desenrolado no momento da leitura. À esquerda da nossa imagem está uma figura antropomórfica, barbuda, e que apoia o queixo na sua mão, né, no gesto clássico da melancolia, do saturnismo, e o que o associa à tragédia. E a máscara que está à sua direita é uma máscara trágica. E ao seu lado está uma outra figura de expressão mais alegre, que tem uma máscara também na sua mão, e que aqui representa a comédia, que eram gêneros vividos, né? As cidades tinham sempre teatro e ali representavam tragédias gregas, comédias gregas e, a partir do século II, também teatro romano. Primeiramente comédia e, posteriormente, também tragédias. Então, esse gênero foi decisivo para a difusão de memória cultural de deuses, heróis, né? De imagens. E aqui esse belíssimo mosaico, né? Nos mostra a expressão do gênero dramatúrgico tão célebre no mundo greco-romano. Lembrem que os teatros eram fontes de irradiação dessa cultura tão sofisticada. Nesse mesmo museu, um mosaico de Amazonas, belíssimo, né? Figuras estereotipadas da alteridade feminina, montarias domadas e as figuras que evoluem com poderio bélico, as Amazonas. E os mosaicos são também grandes realizações de geometria, de formas geométricas. E uma geometria que é célebre dos mosaicos antigos é essa que tem o efeito de magnetizar a visão. E aqui magnetiza a visão para um elemento que tem como poder exatamente o olhar que petrifica, uma medusa. E ela olha de lado, se ela olhasse de frente, nós estaríamos agora petrificados. Veja que a imagem puxa os mosaicos, são todos eles grandes experiências de semiótica, de sofisticação semiótica. Claro que eles não conheciam essa palavra criada no século XIX, né? Mas conheciam os recursos visuais, os recursos da visualidade, capazes de cativar o olhar, de organizar o olhar, o posicionamento de cada um em cada lado do mosaico oferece experiências diferentes. Então, há uma sofisticação espetacular nesse mundo de imagens dos mosaicos romanos. Então, de Sus, agora vamos para El Gem, o
Camelo nos dá a assinatura africana, e, ao fundo, um dos anfiteatros mais importantes da arqueologia antiga, segundo ou terceiro, depois do Colosseum de Roma, mas com forma análoga, vários níveis, vários andares, com galerias, uma arquitetura monumental, com blocos, com arcos, né, volutas, por vezes também capitéis, colunas, e dentro dele aquela estrutura monumental para espetáculos que ali ocorriam, sobretudo de gladiadores. É bom sempre lembrar que o anfiteatro é a duplicação do teatro, né? É teatro, dois teatros acoplados, que é uma solução de engenharia romana, o primeiro criado em cerca de 60 a.C., em Pompeia, e depois, em Era Imperial, difundiram muito, porque os anfiteatros tornaram-se uma célula estratégica nas cidades romanas, que permitia a monumentalidade e, sobretudo, a expressão de benfeitoria da aristocracia, que financiava a construção e os espetáculos, e o encontro com a população, que, por sua vez, tinha ali mitigados os seus anseios saciados que ficavam com o espetáculo que ali tinham, e aos quais se acrescentavam frequentemente também festas, né, de consagração e no entorno dos anfiteatros. Então, não era apenas para um entretenimento casual, mas para que realizarem um momento decisivo e máximo na vida social das cidades, propiciado para essa grande aristocracia, né? Então, os anfiteatros, não à toa, são tidos por Paul Wehner, no célebre estudo Panem et Circenses, que ele designa com o subtítulo Ensaio de Sociologia Histórica, né? Eles são a célula que ajuda a compreender a sociedade imperial romana. Panem et Circenses, e nesse cenário que hoje resulta em arqueologia fascinante, lugares de beleza impressionante, em que se pode compreender e conhecer a, a sociedade, a arquitetura e o que ocorria nesse universo romano. Aí está outra visão deste anfiteatro. E aqui alguém me fotografou. Quem foi? Quem foi? Acho que foi a Solange, em plena performance, entrando para recitar um poema muito célebre, muito jocoso, né? Que anima o humor romano no teatro. Isso foi filmado, oportunamente eu vou postar no YouTube. E apenas para nós celebrarmos no teatro um pouco mais da sua vida, né? No anfiteatro. E junto ao anfiteatro, um belíssimo momento, o Museu de El Jam. Nesse museu, como de Sousse e como del Bardot, mosaicos esplêndidos, de beleza inebriante. Os repertórios de temas são bem estruturados. Aqui temos um dos temas muito fortes, muito predominantes, que é o tema de Orfeu, as molduras com geometrismos, os labirintos visuais que comunicam e que integram as medalhas com imagens, são parte dessa cultura muito sofisticada, uma cultura visual extremamente refinada na sua elaboração. E vejam como os pequenos ah, pontos de imagem, elementos de imagem, picture elements, pixels, não? São virtuosisticamente utilizados. Vocês vejam a área de sombra e luz no rosto, o barrete frígio do Orfeu, as cordas tensionadas da sua lira, motivo com meandro, motivo com ondas se moldurando, medalha circular, medalha hexagonal, tudo soluções de extraordinária elegância, tecnologia e beleza. E nesse museu, enquanto estávamos percorrendo, e eu ali sempre fotografando tudo, esses museus nem todos têm catálogos e publicações à altura do seu acervo, então é imperativo, na visita, documentar. Enquanto eu fotografava, o meu caríssimo dileto Fulvio foi lá buscar pela mão assim: aqui, mestre, vem cá ver, achamos a chave para a romanização da África, está nessa imagem. Essa imagem mostra um tíaso, um cortejo dionisíaco, montado sobre um felino, um leão de grande porte. Está o próprio Dioniso, com cântaros à mão. Ele conduz uma procissão que evolui no campo com alguns artefatos que evocam outros cenários romanos. Por exemplo, bem no centro está uma meta. Meta é aquele monumento ali no centro, em forma cônica, que era característico do circo,
na extremidade dos círculos. E bem na extremidade esquerda há um altar. Nessa extremidade esquerda há uma mênade. Tudo isso evolui com um tamborim muito rico. Veja que os guizos penduram, ela sacode, olha para trás, com um diadema de videiras, né? Seu manto esvoaçante, uma belíssima mênade, moça do culto de Dioniso, em performance. Um dos assistentes do Dioniso vai com a flauta em mãos, tá? Ele tem o cântaro, que é o que lhe é característico, e bem à direita a chave que o Fulvio genialmente identificou. Vejam que este Sileno, personagem clássico do mito de Dioniso, aqui está andando de dromedário. Quando que se veria isso em Roma, na Grécia, no Oriente Próximo, no norte da Europa? Em lugar nenhum. É África, é Roma na África, é África em Roma, é fluxo e refluxo de uma paisagem com imagens que se integram, e ao se integrarem dão sentido para o espaço, para o tempo, para a cultura, para a paisagem. É um Dioniso que evolui de dromedário. Nos representações gregas, geralmente ele anda num burrico, né? Muito célebre. Então, meu caro Fulvio, muito obrigado pela tua descoberta. Tu descobriste a chave do nosso enquete, do nosso exame, nossa expedição Roma na África. Ali está o Fulvio fotografando, de camisa azul escura, bem no centro da imagem. As galerias são todas elas extraordinárias, mas destacam-se algumas obras-primas. Nas obras-primas, os temas dionisíacos permitem graça, movimento, coreografias e também, do mundo de Dioniso, a ideia da vitalidade, de uma flora exuberante, graciosa, que era um tema muito sofisticado, muito elaborado no imaginário romano. Aqui está novamente o Dioniso sendo coroado, um sileno carregado, talvez embriagado, e esse vai ser colocado sobre um burrico. Isso ocorre diante de uma imagem de um Eros ligado ao mundo de Dioniso, né? Esses temas que a gente descreve dentro de um campo da mitologia, no mundo antigo, eram temas comportamentais. Ou seja, eles evocavam um mundo que era praticado em celebrações, em festas, em convívio, diariamente. Porque o consumo de vinho era um consumo sagrado, no qual se ingeria a potência do Deus. E daí a ideia do entusiasmos, ter o Deus dentro, e comportar-se como quem tem um Deus dentro. E desse dionisismo veio a sacralidade do vinho, de ingerir o vinho como a forma de adquirir no seu corpo, na sua mente, a presença divina. Então, isso que nós vemos em imagens não era apenas decorativo, era a forma de levar ao grau máximo o mundo que era também celebrado na religião, no mito e na vida social. Então, isso também é, claro, arte sacra, por excelência. O teatro, tragédia e comédia, é arte sacra, consagrado a Dioniso, e os mosaicos são todos eles arte sacra com imaginário pagão greco-romano. E logo, figuras como essa são evocadoras de um mundo de paixão. Veja o archote voltado para cima. É a labareda, o fogo erótico, né? Que esplende, a ninfa que carrega, já sabemos o que há em pauta. Celebração, sedução, vida, eros. E também outro tema muito recorrente que aparece neste mosaico é o tema das quatro estações, né? Bem no canto superior esquerdo, uma figura lúgubre, com um manto escuro cobrindo a cabeça, é o inverno. E a partir da imagem do inverno se consegue decifrar o restante do círculo, né, das estações, a meteorologia ordenando o espaço. Mas, é claro, isso dá um sentido de ordem, de pertença, e era parte de uma enciclopédia de conhecimentos meteorológicos muito forte no mundo antigo, com o qual se organizava não apenas a cidade, mas também, veja aí, meu caro Antônio, veja também Carlos Beatriz, veja Fúvio, né, com o qual se organizava também a medicina. As estações do ano, eu acabo de traduzir parte de um tratado de Hipócrates, onde ele comenta a influência da astronomia e da meteorologia na medicina. Hipócrates, como você sabe, pai da medicina, grego do século V. Então, ver o tempo ordenado, ver as estações, uma forma de vitalizar a memória e a compreensão de um mundo regido por essas potências. Logo, muitos dos mosaicos têm essa característica de ter as estações organizando as imagens, né? E dentro, formas vitais, formas do mito, e de beleza esplêndida. Vejam a exuberância das guirlandas que amarram o geometrismo dos mosaicos, e vejam também a nossa felicidade plena, inequívoca, diante de obras-primas com essa qualidade, com essa grandeza, né? O mito de Dioniso sempre presente, sempre emanando
formas da sua sacralidade. Bom, já cativos pelo olhar desse mundo de mosaicos, que é a nossa matéria, vamos agora tomar o nosso olhar, um pouco embriagado por imagens de mosaicos, e seguir. Vamos seguir de El Djem para a cidade de Sveitla, a Sufétula. E o sítio arqueológico, como de costume, só nosso. Entramos ali para ver uma cidade romana antiga. Novamente, os equipamentos que vimos nos outros momentos, aqui se reiteram. Então, caminhamos, vendo ruas ordenadas, colunatas, vias, né? Muito bem dispostas na estrutura geométrica, e logo no início da visitação, uma banheira muito rica, imagina ela cheia d'água, os peixinhos e uns mosaicos ao lado, né? Uma vista muito bonita da arte dos mosaicos no cotidiano da cidade. Vejo no topo do mosaico estão ondinhas, né? Um artista de grande engenho, e eu muito feliz aqui com a Cláudia fotografando diante desse banheira na entrada dos Beitos. E ao longo do nosso trajeto, o roteiro nos leva naturalmente para o cenário onde estava também, nessa cidade, o Monte Capitolino, aqui edificado apenas pela proeminência dos grandes prédios, né? Dedicados a Júpiter, Minerva e Juno. Como disse, é um componente que dá sacralidade, ao eixo de potência sagrada da cidade romana. Então, aqui, Roma emana os grandes poderes que a constituem, essas divindades e seus altares. Imaginem, isso não era apenas para ver, era para os sacerdotes exercerem ofício. Que sacerdotes? Pessoas provenientes das mais altas classes que tinham nisso um grande privilégio e associavam isso também a poderes judiciais e poderes médicos e a proferições oraculares. Então, esses templos eram ah, ativos, com oferendas, com sacrifícios, com perfumes, com queimas. Agora vemos o que sobrou disso tudo no passado, um cenário de intensa atividade sagrada. Eis nosso grupo, preparando-se para a foto, e depois para explorar, visualizar, ver os nichos, as alterações no espaço, nos deleitarmos com fotos, com o encanto da paisagem, e vermos a luz da verdade, a luz do sol poente, animando esse sítio de tanta beleza. E no sítio há também um Odeon, que é um teatro em pequena escala em que se realizavam concertos musicais, récitos de poesia, espetáculos coreográficos menores. E ali eu li o célebre poema do Horácio, em que se recita o Carpe Diem, em performance. No dia seguinte, pudemos visitar o pequeno museu, onde há dupla coleção. Primeiro, imaginário pagão greco-romano, representações de Afrodite no meio das águas, um esplêndido mosaico de Afrodite, inscrições belíssimas do púnico antigo, localizado em rochas, né, muito singulares, de inscrições tardias, romanas tardias, uma belíssima Afrodite, e também inscrições do cristianismo primitivo, fascinantes. Vocês estão vendo aqui no centro o célebre monograma do Ki com Rho. Na verdade, é um bigrama, né? São duas letras que dão início ao nome de Christos, Christos. Então, o Ki é o X e o Rho parece P aí no centro, escrito em púrpura, dentro de uma árvore da vida. Uma fabulosa representação da sacralidade cristã. Ora, esse sítio nos mostra um bairro cristão anexado à cidade, mostrando como era o estranhamento e a anexação do novo prédio numa cidade romana antiga. Os acervos mostram isso. A seguir, passamos por uma das cidades no caminho do sul do Saara, não? Para Tuzar, que foi Gafsa. Em Gafsa não há banhos como termas, não, alguns complexos de banhos, mas uma grande piscina. Infelizmente estava vazia. O governador que nos encontrou na cidade prometeu enchê-la quando retornarmos. Foi possível visitar um pouco desse sítio e ver o belíssimo mosaico de jogos atléticos que está no centro desse museu. Então, agora, preparando a conclusão do nosso trajeto, não podemos deixar de lado uma breve visita no Museu do Bardo. Um museu absurdamente fascinante. Tivemos a sorte de tê-lo aberto poucas semanas antes da nossa expedição. Eu e Beto estávamos com grande expectativa para que isso ocorresse, e ocorreu. Então, pudemos, como clímax da nossa viagem, entrar nesse museu muito extraordinário. Tá? O museu mais antigo do norte da África, né?
E, ao entrar, já somos recebidos, diante dos olhares de quem chega ao átrio do museu, por um dos maiores mosaicos, se não o maior mosaico em exibição. Aqui, claro, está do tamanho da tela, né? Da minha tela, da tela de vocês. Mas no museu, isso é uma obra com mais de 11 metros de altura. É impressionante a altura desse mosaico e a quantidade de episódios que ele integra em suas medalhas, tendo ao centro uma quadriga com hipocampos conduzida por Netuno. Veja que o mundo náutico, o mundo de Netuno é sempre protagônico, né? Aí está ele. Já vimos em outra imagem, uma divindade de grande culto. E o culto do mundo antigo, ele mobiliza confrarias. Veja, a imagem para nós aqui ela é alegórica, ela é explicativa, né? De um mundo mítico, literário, cultural. O mundo antigo, isso era parte do mundo comportamental vivido em religiões, com ritualísticas, cronogramas, modos de celebrar, né? Então, claro, esse repertório todo que nós vemos, eles são chaves para diferentes segmentos, crenças, e era comum as pessoas terem vários tipos de adesões aos cultos. Quando o assunto era erótico, propiciar o desejo, celebrar o amor, o mundo de Afrodite oferecia muitas formas belíssimas que representam encanto, sedução, Dioniso, transe, Orfeu, a música, Hermes, as mensagens, o comércio, as mutações, Apolo, a medicina, o saber. Isso tudo são aspectos do mundo da vida que ganham um símbolo, ah, uma identidade. Essa identidade organiza um mundo vivido com beleza, com encanto e com sacralidade. Essa é a lógica do mundo pagão e uma lógica que nos resultou em legou acervos como os que estamos vendo aqui. E neste museu há um acervo extraordinário procedente de um naufrágio ocorrido próximo de Cartago, do qual recuperaram-se bronzes antigos, que aqui estamos vendo em imagens, né? Cerâmicas e mármore. Veja que material belíssimo, uma arte de apogeu da era imperial romana, figuras sagradas, eróticos, e algumas figuras com a usura do tempo, as degradações que mesclam a lisura do mármore com aquela parte já colapsada, o que produz um estranhamento de beleza extraordinariamente poética. E neste museu destacam-se também várias lápides a acervo único. E aqui, lembrem o que eu apresentei no início da nossa saga, da nossa edição, aquela figura de Tanit, encontrada em Tofet, o sítio cartaginense, figuras com frontalidade, né? Corpo humano, frontal, aqui com elementos de uma estrutura geométrica que remonta à arte fenícia aclimatada pelos colonos fenícios púnicos, né, em Cartago. Então, essa cultura cartaginesa, ela herdou, trouxe seus elementos, trouxe suas escritas, perpetuou em variações esse mundo de imagens e também realizou processos miméticos, os mesmos que os gregos fizeram, herdando modelos egípcios, herdando modelos gregos e os transformando. Então, quando falamos em contato cultural, é um modo de examinarmos esse hibridismo, essa complexidade, e que não é uma complexidade confusa. Vejam, aqui nós temos lápides, ou seja, estelas funerárias, que reproduzem, novamente, templos, mas já numa era romana, com personagens sepultados de tradição local, de tradição possivelmente herdeira dos fenícios. Então, vejam que o templo que aqui aparece já tem a forma de um templo clássico, e as formas, as figuras antropomórficas colocadas lá dentro, já lembram esculturas clássicas. Porém, na parte superior, que mostra o mundo celestial, ali eles depositam um imaginário muito antigo da sua sacralidade celestial, astronômica, né? Que dialoga com elementos do mundo greco-romano, mas também a eles acrescenta simbologias. Então, aqui nós temos um complexo de representações dos sagrados. Tá? Vejam que isso aqui é muito diferente das estelas funerárias que encontramos no belíssimo Museu do Cerâmico, em Atenas. Ano que vem vamos lá visitar aquilo de novo, né? Uma coisa maravilhosa. Então, aqui vocês estão vendo a figura do templo, né, com a figura colocada lá dentro, com suas sacralidade, o sepultado, que ganha uma encomendação de sacralidade, colunas híbridas, né, coluna jônica e coríntia, e a figura que está encimando a imagem está sobre uma cabeça com aspas,
e lembra em tudo aquela Tanit, a frontalidade feminina que vemos há pouco na origem dessa expedição. Beto nos mostra uma vez mais a beleza e a glória dos mosaicos antigos, e vejam, ali nós chegamos à intimidade dos mosaicos, à sua proximidade, e vemos ali obras-primas sem similar, que mostram aquilo que eu há pouco comentava, além das convenções, das tradições, da arte consagrada, encomendada, a invenção artística, as soluções originais e as soluções de linguagem que são daquele ambiente, como no caso desse imenso, imenso, imenso mosaico de uma Afrodite em glória em um mundo de epifania náutica de Afrodite. Estamos nós diante desse mosaico, a foto com felicidade na visita ao Bárbaro. E lá, o ícone deste museu é a imagem que tem de Virgílio. É um ícone muito célebre, é a mais importante imagem ilustrando o mais importante poeta latino, poeta épico e lírico, né? Que tem ao seu lado duas musas. Uma desenrola um papiros e é ou Calíope, a musa da poesia épica, ou Clio, a musa da memória histórica. À sua esquerda está uma figura melancólica de uma máscara de teatro, de tragédia, e ele desenrola, entronado que está, aquele papiros belíssimo. Então, estamos aqui reunidos agora diante desse ícone máximo, e à nossa frente, aqui guarnecido por essas barras, pelas cordas púrpura, né? Está um mosaico astrológico que é uma das joias da memória cultural do mundo antigo. Todos os signos do zodíaco à nossa volta, e também a visão do tempo, da passagem das estações, que é, tenhamos bem claro, herança babilônica transformada em cultura no mundo antigo. Os romanos chamavam a astrologia de números babilônicos. Então, uma fonte bimilenar em transformação do mundo antigo para o mundo de hoje. A crença astrológica está mais forte do que nunca, né? Estamos próximos do fim do nosso périplo, mas, tratando-se de contato cultural, não há como deixar de ver no acervo as marcas dessa Afrodite antiga. Vejam o que a atingiu. Uma severa mutilação que quebra membros, separa a cabeça, quebra as mãos e depois raspa as partes da Afrodite. Ao norte da África teve conflitos de contato cultural entre as culturas antigas, o paganismo greco-romano, e a nova crença insuflada pelo Império a partir do século IV, que são cristãos, a sua noção de corpo e sexualidade, em tudo hostil ao mundo de Afrodite, como essas marcas iconoclásticas deixam muito claro, né? Bom, então, nesse museu, aqui nós estamos vendo, próximos à despedida, o último, um mosaico de extraordinária graça. Talvez o mais delicado e gracioso, e nele vocês podem contemplar plenamente o que eu há pouco referi, a visão do tempo, as estações. Veja bem no canto inferior esquerdo, o inverno, mantos escuros, né? E no seu extremo oposto, com um trigo bem dourado, recém-colhido, a imagem do verão. Nas duas diagonais opostas estão ali duas figuras da primavera e do outono, envolvidas em guirlandas, em temas da flora muito característicos, e emprestando ainda mais graça à imagem às irmãs, Solange e Cláudia, e no meio a nossa querida Bruninha, que dá vida às medalhas e mosaicos. Vejam nesse mosaico a extraordinária beleza das mãos. Então, eu preciso até que eu me cale um pouquinho, que esteja, para vocês não terem, ao contemplar a imagem, o tormento da fala, da voz, né? Mas para ver que é a poesia, graça, intensidade poética, né? E como a gente pode chegar bem perto, vocês estão vendo aqui a minúcia das técnicas combinadas para produzir uma imagem de primeiríssima grandeza nos mosaicos do Museu Elba. Está o inverno, mas está brilhando, né? Está a primavera. Né? Bom, e um dos mosaicos célebres, no sítio, ele diz assim, as 101 obras-primas do museu. Imagina, nós estamos vendo aqui umas 15. Imagina que vocês deixaram de ver. Então, aqui uma apresentação para amostragem, né? É uma amostragem que é mais ou menos como a que está no centro dessa imagem, que aquela que encanta a retina, o espelho de uma dómina, uma senhora romana com seus assistentes, uma toalete repleta de equipamentos e serviços, e ela
tal qual uma Afrodite, porém entronada no seu câmara, no seu quarto, contempla o próprio olhar e este olha a nós próprios. E assim nos despedimos desse mundo de imagens, um pouco como Ulisses, que quer sempre ver mais, quer navegar, não é, meu caro Beto? Quer É. preparar nossa viagem para a Grécia agora, queremos andar pelo Egeu, queremos ver maravilhas, e queremos fruir a vida e fluir no tempo e as amizades em trajetos tão densos, tão nutritivos, tão ricos como este que vemos na memória, nas imagens do mundo que acabo de lhes apresentar. Obrigado Chico, pela sua paciência. E eu agora me abro para as questões que o Beto vai tratar de organizar aqui, porque eu não estou tendo acesso ao chat, tá bom, Beto? perfeito. Chico, foi maravilhoso, foi muito bom voltar para a Tunísia, pelos sítios arqueológicos contigo, né? Em loco a gente ficava encantado com esses mosaicos e cada vez mais deslumbrantes em termos de resolução, de detalhes, né? E a ideia, e principalmente é muito legal ver o ponto, mas e o todo, né? Então todo esse conjunto histórico, né? Da antiga Cartago, a Roma e todo esse legado que ela deixou na Tunísia, representando um modelo por todo o norte da África, né? Eu achei fantástica. Obrigado aí por nos fazer revisitar tanta belezura e nos resgatar tantas histórias e do nosso imaginário, né? Obrigado, Beto. São palavras muito gentis. Muito obrigado. Bom, eu vou estar gravado esse programa, eu vou postar nos nossos grupos. Obrigado, Chico, obrigado aos participantes e uma Obrigado boa por noite nos a ter todos. veio. Obrigado, Beto. Valeu, tchau. Até breve. Tchau, tchau.